Galerinha, boa tarde, né? Na hora que eu tô gravando o vídeo, né? No caso, né? Se sair de noite é culpa aí da monetização do YouTube, certo? Já expliquei pra vocês, né? Um pouco mais detalhado, né, gente? Mas aqui na gravação do vídeo, hoje é sábado, certo? 28 de maio de 2022, às 2h22 da tarde, certo, gente? Como vocês sabem, né, o canal que já tá, né, com renda, né, e tal, e teve um vídeo que eu postei antes de ontem que eu falei, né, caso vocês queriam que eu trouxesse vídeo sobre alguma dúvida de vocês, que deixasse nos comentários dos vídeos, certo, que eu ia ver, e se eu pudesse eu traria, né, gente. Só que aí teve dois comentários, certo, gente, e dois comentários, assim, que eu vi que nos próprios comentários o povo deu 10 likes, certo? E dois comentários dentro desses dois comentários, ou seja, 4 comentários no total, certo? Com 10 likes assim cada, mais ou menos em cada um. Então teve uns 30, 40 likes ali, certo? E que essas duas pessoas me pediram é o seguinte: Ítalo, a gente tá com um aparelho novo iOS, a gente nunca viu o sistema na praça, certo? A gente não sabe do que se trata o assunto do jailbreak, mas a gente viu aqui, certo, na internet, viu que é um negócio legal. Caímos de paraquedas no seu canal, certo, gente? Tô resumindo aqui, né? Porque teve um que falou pouca coisa e teve outro que falou mais assim, né? Abrangido, igual eu tô falando aqui, né? E falou também que queria saber um básico, né? Todos os dois, no caso, pediram o básico de que é Tweak, né? E como elas funcionam. Mesmo que eu não mostrasse ali em funcionamento, por causa de que eu tô no iOS 15. E para quem já sabe, para iOS 15 por enquanto ainda não tem jailbreak, certo, gente? Então vamos lá, né? Porque eles queriam entender como funciona e quais são os riscos. Pois bem, então esse vídeo que hoje é geral, eu já fiz um vídeo desse no passado, certo, gente? Só que o que acontece? Então vamos lá. O sistema iOS, o primeiro tem que falar do sistema, né, gente? O que acontece? Ele é um sistema muito bom, o melhor em segurança do mundo. Tanto é que lá nos Estados Unidos, até o ano de 2014, o FBI, certo? Que é Federal Bureau of Investigation, certo? A Central de Investigações, certo? Federais, né? Lá, norte-americanas, né? Que manda no mundo todo, também como a CIA, também, que é Company não sei o que, International não sei o que lá também de segurança, certo? Dos Estados Unidos. Elas usavam o sistema Android como padrão, certo, gente? Só que aí, em 2016, né, 2014, é isso mesmo, 2014 eles usavam o Android. Só que em 2015, janeiro e março, teve um ataque, né, lá na central, alguém tentou invadir, certo, o FBI, certo, lá e tal. E aí o FBI passou para o sistema iOS e também logo em seguida a CIA, certo, gente? Para quem acha que esses dois órgãos só existem em filmes, certo? Não é assim, existe também na real, certo? Caso vocês queiram saber sobre isso, né, ver o FBI em andamento, é só ir para a Deep Web que lá, certo, vai ter muito site bloqueado lá por eles lá, certo? E dependendo do que vocês fizerem lá, cadeia, certo, gente? Então, deixando bem claro isso aí já para vocês, certo? Que existem sim na vida real. E aí, como vocês podem ver, certo? O sistema iOS é tão bom, é tão seguro, certo? Que os próprios, assim, os dois maiores órgãos de competência do mundo, certo? Dos Estados Unidos, transferiram todos os seus aparelhos para o sistema iOS, certo, gente? E para Mac também, certo? Computadores é tudo Mac hoje em dia, certo? E os celulares são tudo iOS lá, né? Em sua grande maioria. Tem uma pequena parcela lá, 1%, certo? Dos guardas lá que trabalha lá que é Android, mas é pequena parcela mesmo, certo, gente? Só que aí tem um detalhe. Sobre o sistema iOS, eu dou os parabéns para a Apple. Segurança é em primeiro lugar a nossa melhor opção, certo, gente? Por causa de quê? Aquilo que eu já falei, né? Tem gente que discorda e tem gente que concorda comigo, né? Que no passado eu falei que coisa que eu mais odeio, eu não sei quanto a vocês, certo? É um safado chamado ladrão, né? Esse aí rouba os aparelhos da gente para tentar revender, certo? E aí a Apple tem esse sistema iCloud, né? Que a gente acabou de ser assaltado, a gente corre numa lan house, entra no site do iCloud, certo? E bloqueia tudo, né? Só que aí, gente, de segurança, para vocês entenderem, a melhor opção, certo? Para vocês escolherem na hora de comprar é um iOS, certo? Caso vocês queiram
assim, praticidade, facilidade, vai para o Android. Mas que caso vocês queiram mais segurança, certo? E mais opções de root, né? Que é jailbreak aqui no caso do iOS, escolham um iOS, só que o precinho do iOS, pela sua segurança, certo? E o seu sistema é o mais caro da praça aqui no Brasil, pelo menos, né? Nos Estados Unidos é tão barato, né, que o salário lá, renda per capita lá nos Estados Unidos, acho que é 25 mil dólares, não sei, e um aparelho Apple lá custa 300, né? Então, com um salário mínimo lá dá para comprar mais de 40 aparelhos Apple, que no Brasil não dá para comprar nenhum, né? Então, enfim... Aí fica a critério de cada um, certo, gente? E agora, entrando um pouco mais sobre essa dúvida aí dos colegas e sobre Tweak, certo, gente? Aí eu vou dar um exemplo aqui, basicão para vocês mesmos, né? Vamos fingir que eu fosse casar hoje, certo? Aí tá minha esposa do meu lado, certo, e tal. Aí fingindo que eu... Vamos supor que eu fosse rico, né? Aí eu fosse lá e dasse um carro, certo, para minha esposa, para ela poder andar, certo? E de brinde, eu dasse também para ela lá dentro do porta-luva do carro, deixasse lá um iPhone para ela, certo? Um iPhone dos mais modernos hoje, né? Vamos supor um iPhone 13, 14 aí, certo? E aí, gente, vamos supor que o sistema iOS da Apple, certo? Que as maiores competências de segurança do mundo optaram por esse sistema, certo? Fosse o carro, certo? Só que aí o carro, né, a esposa no, assim, né, no exemplo, né, não sai de casa muito, então ela vai usar o carro muito pouco, certo? E aí, gente, vamos supor que ela ache lá no porta-luva do carro, né, fosse lá falar assim, ó, tem uma surpresinha pra você no porta-luva, vai lá e abre, aí ela fosse lá e achar o iPhone lacrado lá, certo, gente? Qual dos dois que ela utilizaria mais nessa premissa? O carro que ela utilizaria muito pouco, certo? Só para se transportar de um lado para o outro, ou o aparelho que ela ia usar diariamente para conversar nos sociais, etc e tal, né? O aparelho, né, gente? O aparelho seria até melhor muitas vezes que o carro, mas muita gente aí pode chegar no comentário e falar, não, eu preferi o carro, mas aí no caso do exemplo que eu tô dando, certo, gente? Mas por que eu tô dando essa enrolação toda aqui, certo? Por causa, gente, é mais ou menos isso mesmo que eu tô falando. O sistema iOS por si só, ele é muito bom. Só que ao longo do tempo o pessoal viu que o sistema iOS ele é muito fechado. Por exemplo, na Play Store, vocês vão lá nos ajustes lá do Google, lá, certo? Nas configurações avançadas do Android, vai lá e vai ter lá, né? Sobre o telefone, vai ter lá em gerenciamento de aplicativos, vai ter lá as fontes não confiáveis, que vocês vão lá, marca a chave, certo? E aí vocês podem instalar e utilizar aplicativo de terceiro no Android, certo? Como qualquer outro, né? Só que aqui no iOS não acontece isso, certo? A gente tem aplicativo para instalar via Safari, volta e meia tá revogado depois do iOS 9, né? Que vê esse negócio de certificado aí, certo? De ajuste, né? E tal. E aí a gente não tem essa liberdade igual a gente tem no Android, né? E aí, por exemplo, no Android dentro da Play Store tem o ES File Manager, certo? Que aqui no iOS não tem um alternativo para ele, que seria, no caso, o Fusa File Manager, certo, gente? Esse iconezinho que está aqui, certo? E aí, gente, dentro do ES File Manager, a gente vai navegando, a gente pode ir na pasta do WhatsApp e deletar lá o cachê lá de foto e vídeo, certo? Para assim, despejar um pouco da memória do nosso aparelho para a gente ter mais memória para outras coisas que a gente quer, certo? E a gente vai em pasta de jogo lá e vai ter todos os arquivos lá pra gente modificar o jogo como a gente quer também, certo? Só que aqui no iOS não temos essa possibilidade, por causa de que o aplicativo arquivos que tem dentro da App Store e que geralmente vem agora já instalado no nosso aparelho com iOS 15, 14, certo? A gente só tem a opção de acessar os arquivos que a gente fez download, certo? No aparelho pelo Safari, certo? E só. E pouco mais, né? Alguma música, alguma MP3 que vocês baixaram, enfim, não tem acesso a essas pastas do sistema, certo, gente? Aí esse Fusa File Manager aqui, como também o Wi-Fi no passado, são duas tweaks do jailbreak, certo? Por que jailbreak, gente? É esse processo que a gente faz que instala essa ferramenta aqui chamada Cydia. Tem muitas outras aí, certo? Da Repo e da Coolstar, por exemplo, instala o Ciléu, certo, gente? Mas no caso que eu vou focar mais é no Cydia, que ele é o principal, certo? Que ele existe desde 2008, quase no lançamento ali da Apple já tem ali, certo? E tal. Aí o que acontece, gente?
aí tem esse Fuse aí, certo? E essa função dele, né? Que aí a gente tem uma liberdade a mais no aparelho. Ou seja, o jailbreak, gente, para início de conversa, como vocês podem ver, ele nos dá uma liberdade extra que a gente não tem pela empresa, certo? A Apple, ela tem melhorado o seu iOS ao longo dos tempos, certo? Por exemplo, gravação de tela aqui, neca, gente, antes de 2010, certo? 2011, 2012, deixa eu ver, 2013, foi com o iOS 8 que morreu a gravação de vídeo que tinha lá o display recorder dentro do Cydia, certo? Hoje em dia não precisa mais, tá cheio de gravador de tela na App Store, por causa de que a Apple gostou do parâmetro de display recorder, certo? Nos iOS mais antigos não tinha, né, nós não tínhamos essa opção dentro da App Store, a gente recorria ao Display Recorder do Cydia. A partir do iOS 8, o Display Recorder parou de funcionar, né, porque teve problemas ali de gravar a tela de início dos nossos aparelhos, porque a Apple também aproveitou que o pessoal estava nessa falta e liberou o pessoal para desenvolver isso dentro da App Store, certo? Então, algumas coisas que a gente tem no iOS hoje, gente, é provindas do jailbreak lá atrás. Por exemplo, a nossa própria central de controle, quando a gente bate aqui 2 vezes com o botão Home, antigamente isso aqui era um monte de páginas, uma do lado da outra, certo? Parecia um monte de papelzinho. Hoje em dia, esses quadradinhos aqui foi uma tweak lá atrás do jailbreak que a Apple trouxe para os nossos aparelhos, certo, gente? Então, aí avança também o nosso aparelho, certo? Mas, né, tem algumas coisas a mais que a Apple podia trazer para estar nos facilitando. Então vamos lá, gente. O pessoal quer saber o básico de tweak. Então vamos lá. O que é tweak, gente? Tweak são pequenos pacotes de aplicativos, certo? É como se fossem os aplicativos que tem da App Store, vamos poder dizer assim, certo? Geralmente, os aplicativos nossos originais da App Store são dados em ponto IPA, certo? E as tweaks, esses aplicativos alternativos, certo? Que a gente instala pela App Store, podemos dizer assim, chama Cydia, certo, gente? Que vem com o nosso aparelho quando a gente faz esse processo chamado jailbreak, né? Que é o destravamento do nosso aparelho para instalação desses aplicativos em Deb, certo? O que acontece? Eles nos dão, certo? Eles têm uma vantagem extra que eles nos dão vantagens, certo, administrativas dentro de alguns aplicativos do nosso aparelho ou do próprio sistema. Como eu já falei, o Fuse File Manager entra nas pastas ocultas do sistema e a gente consegue instalar esses debs por lá, certo? E também consegue modificar algumas pastas do sistema que a gente quer modificar ali e até mesmo deletar pastas de cachê, certo? Com a ajuda até do iCleaner Pro, que é essa vassourinha que tá aqui, certo, gente? E aí o que acontece, né? O iCleaner Pro é uma outra tweak, certo, gente? Que, como eu já falei, ele elimina memórias inúteis no nosso aparelho, certo? Ele faz uma varredura. Na App Store, aqui do Brasil não, do mundo, certo? Da Apple, né? A App Store, a loja de aplicativos. Vocês vão ver lá, se vocês procurarem por Cleaner, certo? Vocês vão achar vários aplicativos de vassourinha lá para limpar a memória do aparelho. Só que é o seguinte, não limpa, gente. Tem um lá, por exemplo, que só limpa os contatos, certo? Quem vai querer limpar os contatos do aparelho? Ninguém, né? Tem um outro lá que só limpa os contatos duplicados, ou seja, tem uma duplicata ali de contato, o contato seu passou para o novo telefone, vocês botaram o telefone antigo ali, certo? Ele limpa esses telefones antigos, certo? E tal, mas não limpa a memória, o cachê interno do aparelho, que é o que a gente quer de fato deletar, certo? Porque limpar contatos, vocês vão ali, cada contato ali deve ocupar o que? Uns 100 kilobits de memória no aparelho, isso não é nada, a gente quer limpar aqueles que estão ocupando giga, mega, certo? Então, gente, a gente não tem essa opção dentro da App Store. Aí tem o iCleaner aqui que faz isso, certo, gente? Então, vocês já entenderam mais ou menos o que se trata tweak. Tweak é nada menos que aplicativo, certo, de terceiros, né, de desenvolvedores não oficiais pela Apple, certo, que fazem funções no seu aparelho que a Apple não permite em sua grande maioria, certo, gente? Sua grande maioria. Tem uns até que a Apple permite, mas que por alguma quebra de sigilo dela, só pertencer ali ao jailbreak, ela não permite, né? No caso aí do WhatsApp, o Atuse. O que o Atuse ele faz no nosso aparelho? O WhatsApp, gente, ele é um aplicativo original da App Store para iPhone. Só que a Apple, desde seu lançamento desse WhatsApp, certo? Ela tem um paradigma, certo? Um contrato assinado com a equipe desenvolvedora do WhatsApp para deixar o WhatsApp
privilegiamente para donos de iPhone, ou seja, é um aplicativo exclusivo para aquele iPhone, certo? Apesar de que no Android a gente pode ver que o WhatsApp instala em tablets com Android, certo? E funciona muito bem. Então o aplicativo por si, funciona em tablets, em iPads, no caso da Apple. Só que como a Apple tem esse contrato assinado, tinha, né? Vou falar já já com vocês, né? Esse contrato assinado com a empresa do WhatsApp, só para garantir, só para o iPhone, hoje em dia o WhatsApp ele não tem dentro da App Store para os iPads, certo, gente? Aí o que acontece? A gente que é dono de iPad vai lá na App Store e baixa o WhatsApp, não tem lá. E se a gente instala pelo iTunes, igual eu tenho aqui no meu aparelho original do iTunes, certo? A gente consegue, só que quando a gente abre, fala que o nosso aparelho não é compatível. Que é uma mentira, certo, gente? E por isso tem essa tweak no jailbreak, que é o WhatsApp Watusi. Essa tweak instalada no nosso aparelho, certo? Junto com o aplicativo do WhatsApp, a gente pode abrir ele normalmente e acessar e criar conta e acessar, conversar com os nossos contatos, mandar foto, vídeo, texto, normalmente com nossos contatos, como se a gente tivesse num iPhone, certo, gente? E aí o que acontece? Isso também, essa tweak vai cair muito em desuso aí nos próximos meses com a iOS 16, por causa de que a equipe do WhatsApp, né? Eu não sei se o Tech já falou no canal dele, que é mais direcionado lá, certo? Já desfez esse contrato com a Apple, certo? De deixar só exclusivo para o iPhone. Por causa de quê, gente? Hoje muita gente, o pessoal que tem iPhone hoje em dia, não é que eles não trabalham, certo, gente? Mas o pessoal de escritório, né, que vai trabalhar, que precisa do tablet. Por exemplo, a gente aqui, né, do Brasil aqui, tem a Rede Globo de televisão, certo? Aqui em Minas Gerais é o MGTV, e no Rio de Janeiro é a RJTV, São Paulo SPTV, certo? O pessoal aqui do MGTV aqui de Minas Gerais, que eu vejo na televisão, todos eles têm um tablet ali o tempo todo, e é iPad, certo, gente? Pelo que eu vejo na mão deles, é um iPad, que eles ficam ali o tempo todo ali, fazendo o trabalho deles, certo, gente? E esse pessoal de reportagem do caso que eu estou dando como exemplo, eles precisam demais de ter o WhatsApp instalado, certo, gente? No aparelho deles, para estar conversando ali com os colegas deles, certo, gente? E o que acontece? O colega de reportagem, por exemplo, um repórter foi na rua, tem que mandar mensagem e tal. Hoje em dia, o WhatsApp é o atual, certo? Tá o Telegram aí para tirar essa glória do WhatsApp aí agora, certo? E o Telegram funciona em iPad, né? Mas aí a equipe do WhatsApp visando isso, certo? Que o mundo está ficando cada vez mais tecnológico e mais pessoas estão usando tablets hoje em dia em vez de iPhone, certo? Em vista de antigamente era mais iPhone, certo? Tanto é que o iOS, né? Antigamente chamava iPhone OS, certo? Enquanto surgiu o iPad, o fone caiu fora, ficou iOS, certo? E agora vocês podem ver que o diagrama já mudou, já tem iOS e iPad OS, certo, gente? Por causa de que tem um iPad OS hoje em dia? Porque muita gente já está migrando para os iPads, certo, gente? Então, a equipe oficial do WhatsApp, a desenvolvedora, já está avisando isso e já está, como vocês podem ver lá no vídeo do Test Flight que eu falei, que tinha uma versão do WhatsApp que eles estão desenvolvendo para iPad, que eu dei mole que já estava lotado lá a vaga, certo? Então, gente, a equipe do WhatsApp já está desenvolvendo um WhatsApp totalmente funcional que vai suportar os iPads e a Apple, querendo ou não, vai ter que botar na App Store, certo? Por causa dessas demandas judiciais que está tendo por aí, certo, gente? Então, essa era a função aqui do Watusi, certo, gente? Aí tem o app Sync Unified, ele é muito utilizado também, certo, gente? O que ele permite? Permite justamente que a gente use essas tweaks, certo? Ela é uma tweak que nos habilita a opção de instalar tweaks em Debs no nosso aparelho e aparecer as configurações dela lá nos ajustes do aparelho, certo, gente? Então, se vocês não instalam o app Sync Unified, vocês não conseguem ter ajuste de nada disso aqui. Vocês conseguem instalar as tweaks do jailbreak, só caso não vão funcionar, vocês não vão ter acesso a elas no aparelho, certo? Como também tem o Apple File Conduit, que é outro também que entra na premissa do Fusa, certo? De nos dar liberdade. Esse Apple File Conduit, ele não tem o ícone, certo? Dele, gente, assim como o app Sync Unified não tem, mas o app Sync Unified no passado, certo? Se ele tivesse o ícone, ia ser esse daqui. Esse aqui é o ícone oficial dele, certo? Na internet, né? E aí, gente, o Apple File Conduit, o que ele faz? Quando a gente conecta o nosso aparelho cabo USB no computador,
Por padrão da Apple, a gente tem o iTunes. Só que o iTunes, até a versão 12.555 dele, tinha integrado a App Store dentro dele. Certo? Hoje em dia não tem mais. Então o iTunes é só para fazer backup e restauração de software. Só. Mais nada. E escutar música. Mas a gente não tem como passar por aparelho da gente, certo? Música que não for comprada pela iTunes Store ou no nosso aparelho ou pagá-la pelo programa iTunes, né, gente? Aí nisso a gente tem as opções, que é o 3 Tools, certo? No passado tinha o iPhone Box, que hoje em dia não tem mais, certo? Funcionou até o 8.2, o iOS 8.2, certo? No iOS 8.3 e 8.4 a Apple fechou a brecha do iPhone Box, certo? Que a gente tem aí com o 3 Tools hoje em dia, que é o mais usado, certo? Para o Windows aí também, certo? E tal, a opção aí de estar, né, mexendo, né, acessando os nossos arquivos, os nossos aplicativos dentro dele e está alterando o que a gente quer e até botando música no nosso aparelho por ele. Só que é o seguinte, gente, se a gente não tem o jailbreak, não tem o Apple File Conduit instalado, a maioria dos nossos aplicativos, na hora que a gente for lá no aplicativo, clicar na pasta para abrir, vai dar erro que não pode abrir porque precisa de acesso de administrador, certo? Ou do Apple File Conduit, que é esse caso aqui, certo, gente? Com essa TUI que é Apple File Conduit instalado no aparelho, a gente pode ter acesso ao que a gente quiser, certo? Dos nossos aplicativos dentro do 3 Tools e também no menu do lado, certo? Vai ter lá a opção de abrir arquivos do sistema e deletar manualmente o que a gente quiser. E vai estar o sistema inteiro. Aí no 3 Tools, se a gente não tiver jailbreak, só vai estar lá os arquivos de usuário comum, certo? Que é a pasta do iTunes, uma pastazinha lá de mídia, né, com, né, e outras coisas lá, esqueci o nome agora que fala aqui, certo, das pastas aí de fotos aí, né, as pastas DSIM, tem a DSIM comum e a DSIM 100, certo, a DSIM 100 é de vídeo e a DSIM comum é de fotos, certo, vocês podem pegar as fotos que vocês têm no rolo da câmera e passar para lá, só que vocês não têm acesso às pastas do sistema root, que é a var, containers, data, library, certo? E com esse Apple File Conduit instalado no aparelho, vocês têm acesso a essas pastas do sistema. Aí vai aparecer, além das pastas do sistema lá comum de usuário, vai aparecer File System Jailbreak, certo? No 3 Tools. Por causa de quê? Porque está instalado o Apple File Conduit nesses aparelhos, certo, gente? Então, gente, é isso aí. Não tenho outra forma de explicar o que é Tweak, certo, gente? Tweak, em sua geral, maioria, grande parte, são aplicativos instalados no nosso aparelho via aí o jailbreak, certo, gente? Só que aí elas, como vocês podem ver, cada uma delas que eu tô falando aqui, elas têm uma função bem específica. Por exemplo, gente, hoje o Safari, né, ele tá muito utilizado porque ele é o nosso navegador padrão do iOS, certo, gente? E ele, ao longo do tempo, vocês podem ver que a segurança dele tá aumentada absurdamente. Só que uma coisa que a segurança do Safari, pelo menos, não tem até o momento, vocês já tentaram baixar algum vídeo, certo, do YouTube pelo Safari? Vocês já tentaram baixar alguma música? Vocês já tentaram remover alguma propaganda de algum site? Não tem, gente. Aí é que entra o caso desses dois aqui, ó. O Safari Plus, que permite que vocês baixem vídeo, arquivos e músicas de qualquer site que você quiser, certo? Simplesmente segurando no link, certo, do arquivo, e aí vai ter a opção de download e vai ainda apresentar um botão de download no lado direito da tela, certo? Do lado da aba onde ficam os links, né? Tem vídeo meu já aqui no canal falando sobre ele específico, tudo dele, certo? Só olhar aí. E aí existe esse Safari Plus para isso. E tem o MyBlocks que bloqueia, gente. Bloqueia tudo. O MyBlocks, ele tem uma chave dentro dele, certo? É uma tweak que não tem ícone na área de trabalho. Mas o ícone oficial dele pela equipe desenvolvedora dele é esse que está aqui, certo? E aí, gente, o que acontece? Nos ajustes do nosso aparelho tem lá, em opções, tem mais MyBlocks, certo? E lá tem uma chave que a gente ativa, certo? Que acaba com as propagandas do nosso aparelho. Qualquer aplicativo que vocês acessar, qualquer página do Safari não vai abrir propaganda de espécie nenhuma, certo, gente? Porque ele bloqueia a propaganda mais que qualquer outro adblock que tem na App Store, certo, gente? E isso aí seria muito bom se a Apple trouxesse no iOS dela, certo? Como não tem, o MyBlocks é uma das tweaks mais utilizadas ultimamente. E agora o MyBlocks está dando uma cartada especial, gente, que agora tem uma nova função dele lá, uma chave lá, que a gente instala, certo? O acesso de desenvolvedor, certo? No nosso aparelho, que é aquele acesso que a gente precisa, certo, gente? Para poder instalar o Zota Delay, certo?
E ele, no MyBlocks, com uma simples chave, a gente já deixa o nosso aparelho supervisionado por ele. Então, é uma tweak muito utilizada, certo, gente? E tem essa função extra aí, certo, gente? E também como tem o Power Selector. O que acontece com esse Power Selector aqui, gente? É o seguinte, a gente no iOS, por padrão, a gente tem um botão ali de desligar o aparelho e ligar, certo? Só que vocês já pensaram numa oportunidade de, em vez de desligar o aparelho, certo? E ligar ele manualmente, de vocês darem um reboot no aparelho, ou seja, desligar ele e religar ele normalmente, igual lá no sistema Windows, né? A gente tem o botão de desligar e reiniciar o computador. Então, o reboot é como se fosse aquela opção de reiniciar. O aparelho desliga por completo, volta na tela da maçã e liga sozinho. Esse Power Selector, a gente tem essa opção. E também tem a opção de erros do jailbreak, porque o jailbreak tem tanta tweak, gente, mas tanta, certo? E são tantos aparelhos que hora ou outra uma tweak, uma dessas, né? Uma desses aplicativos pode crashar o nosso aparelho, certo? Aí tem esse Power Selector, gente, que tem a opção também de reiniciar o nosso aparelho em Safe Mode, ou seja, no modo seguro da Apple. Então, se a Apple tem esse modo seguro, gente, por que ela não admite que a gente use esse modo seguro original dela fora se a gente não tem jailbreak, certo, gente? Ela não permite, porque o modo seguro, ele desativa todas as notificações dos aplicativos, desativa temporariamente todo o cachê de aplicativo do nosso aparelho, certo? E a Apple não quer que a gente desative os cachê, porque ela quer receber feedback, assim, sem a nossa permissão, certo? Desses aplicativos para estarem desenvolvendo os futuros iOS dela, certo? Então, com esse modo de segurança, gente, a gente economiza uma bateria danada. Inclusive, eu já falei aqui em vídeos aqui no canal. Eu, quando eu vou para aula, eu ponho a claridade da tela, certo? No mínimo, certo? Vou lá embaixo na claridade, desativo o Wi-Fi, ativo o modo avião, ativo o modo não perturbe e ponho nesse Safe Mode enquanto eu tenho o jailbreak. Ô, gente, e ainda bloqueio a tela para ficar toda preta, enquanto o iPad fica na mochila tocando uma música e eu fico ali no ouvido o dia inteiro, certo? Quando eu fazia a faculdade, gente, eu fazia de 8 da manhã e aí eu fazia o curso de noite, que eu já fazia na época, certo? Saía do curso 10h40, chegava em casa quase meia-noite. E aí, para me chegar na faculdade 8 horas da manhã, eu tinha que sair 6h30 da manhã aqui de casa. Então, vocês viram, eu ficava o dia praticamente fora. E, gente, nesse modo Safe Mode, com esse negócio, certo? Com todas essas funções que eu falei, abaixa o brilho máximo do aparelho ao mínimo, certo? Ativa o modo avião e o não perturbe junto e ainda bloqueia o aparelho, certo, gente? Eu ficava escutando música do início da faculdade, certo? Eu chegar na faculdade, eu pausava, certo? Clicava no botão de pausar ali no fone, deixava o aparelho ali sem utilizar, usava o caderno. Aí entra a faculdade e o curso, certo? E na hora do almoço eu ia lá, ligava o fone de novo, ficava escutando música o dia inteiro, certo? Ainda ouvia ainda do curso para casa. E, gente, e não descia 1% na carga do meu aparelho. Por que a Apple não permite esse Safe Mode aí pra gente? Certo? Seria uma boa, gente. Até mesmo pra gente randomizar a nossa bateria do nosso aparelho para não ficar gastando energia. E a Apple não libera, certo, gente? Por isso que tem esse Power Selector aí. A gente tem essas opções, certo? E além da opção muito comum também aí do jailbreak, que é dar hairspray no aparelho. Com o nosso aparelho, ele limpa o cachê temporário, certo? Para reativar o cachê de uma tweak nova que a gente instalou pelo Cydia, certo? E volta a gente para a tela de bloqueio do aparelho. É muito rápido. O aparelho fica numa telinha preta, dá justamente essa rodinha que tem aqui no símbolo aqui e volta, certo, gente? Então, é muita coisa, certo, gente? Como também tem o terminal XFCE, certo? Do Linux aí no nosso aparelho, para a gente estar resolvendo problema de cachê, certo? Limpar memória. Esse terminal já tem também, se chama Mobile Terminal, certo? Ele tem dentro da repositório da Big Boy, certo? Lá no Cydia e tal. E a gente botando no nosso aparelho, a gente tem todas as funções do terminal do Linux no nosso aparelho, certo? A gente pode instalar IPA por ele, tem como instalar, certo? Não é fácil, né? Porque exige que vocês sejam expert, certo? Mas para a gente, usuário comum, tem o comandinho. Sudo apt-get update para fazer a atualização de tudo que a gente tem dentro do Cydia de forma prática, sem a gente ter que abrir o Cydia. Aí vocês falam, para que existe esse comando? Então, muito simples, gente. Porque às vezes o Cydia crashou, certo? O Cydia não está abrindo, a gente dá um apt
get update, ou então o apt get auto remove, o update ele faz a atualização de tudo no Cydia para ver se o Cydia desbuga. E o auto remove deleta tudo que a gente instalou de tweak pelo Cydia, certo? Sem que a gente precisa desfazer o jailbreak, certo? Sem que a gente precisa dar um restore root fs, né, como o povo chama, sem precisar pelo próprio terminal de programação, certo, gente? Então é uma ferramenta que eu gostaria demais que a Apple trouxesse, mas como permite que instala tweak por ele, nunca vai sair aí na nossa App Store, certo, gente? E também a gente tem outros, né, como o Spring Tomize, por exemplo, que é um alternativo ao Winterboard do iPhone, gente. No iPad, gente, a gente com esse Spring Tomize pode fazer tudo que a gente quiser no nosso aparelho. Pode esconder a doca na tela de início, pode ativar a opção pasta dentro de pasta. Vocês já tentaram botar pasta, um aplicativo junto com o outro numa pasta, certo? Na área de trabalho? Mas vocês já tentaram jogar uma pasta para dentro da outra? Não dá. A pasta ela se move para direita e para esquerda, não deixa de jeito nenhum da gente jogar uma pasta para dentro da outra. O Spring Tomize dá, gente. Então a gente tem várias funções aqui, certo? Dá para botar os nomes dos aplicativos embaixo na nossa área de trabalho da cor que a gente quer, certo? Geralmente é branco, né? Os nomes dos aplicativos, dá pra gente botar verde, dá pra botar lima, dá pra botar amarelo, dá pra botar vermelho, dá pra alterar a cor do balãozinho de notificação dos nossos aparelhos, dá pra fazer o que a gente quiser com o Spring Tomize, certo, gente? E no caso do iPhone, ainda tem um outro alternativo ao Spring Tomize, que é pro iPad, certo? Tem o Winterboard, gente, que aí o pessoal com o iPhone pode trocar a aparência de tudo na área de trabalho dele, certo? Fica aí, né, que o padrão do iOS a gente tem o ícone ali, certo, dos aplicativos dentro da App Store, mas quando a gente instala só fica aquele ícone ali. Com esse Winterboard no iPhone dá pra gente trocar tudo ali, certo, gente? Dá pra trocar tudo. Vocês pegam aí, põe na internet aí, mais fácil, né? Em vez de eu ficar mostrando aqui, põe aí. iPhone, Winterboard, Theme. Aí vai ter um monte de tema lá e vocês vão ver os temas, cada um mais bonito que o outro, certo? Dá até pra trocar a fonte dos aplicativos na área de trabalho, então é muito, muito legal. Não sei porque que a Apple não padroniza, certo, gente? É uma coisa muito legal. E também tem esse aqui que utilizava nos aparelhos 32-bit, que caiu de desuso agora, certo, gente? Que chama o Volume Amplifier. Certo, gente? O que acontece? Por que essa tweak existia? E ainda existe, certo, gente? Só que tem a versão dela agora que é paga, certo? Para aparelho de 64 bits. Mas caso vocês tenham aparelho até o iOS 9.3.6 morreu nos 32 bits aí, no meu GitHub oficial, certo? Tem lá o volume amplifier.deb, caso vocês queiram, certo? Para vocês baixarem aí. O que ele fazia, né? Deixa eu olhar aqui nos meus arquivos aqui, certo? De fotos aqui, aqui tem uma foto dele aqui, ó. Esse aqui é o volume amplifier, certo, gente? Que a gente tem esse ícone aqui, certo? De aumentar o volume do nosso aparelho aqui, ó. Por exemplo, que eu venho aqui no dispositivo aqui, aumentar o volume, olha lá, ó. Olha lá, certo? É justamente essa telinha que vocês estão vendo aqui, certo? Do meu Steve Tout, que é essa que tá aqui. É o mesmo símbolo. Só que aí, gente, nota uma coisa. No iOS original, certo? Ele só tem uns quadradinhos. Chegou ali no máximo, ali não passa. Vocês podem apertar no aumentar volume aqui, tranquilo que não passa. Só que com o volume amplifier, certo? Além de ter esses quadradinhos, tem esses coloridos aqui em cima, certo, gente? Que vocês conseguem aumentar além do 100%. Certo? Que vocês aumentam ali, ó. Vocês vê que tava na metade ali, certo? No vermelhinho. E aumentou até 180%. Aqui vocês conseguiram aumentar o volume do aparelho até 300%, certo? O valor do volume do aparelho. Vocês vão falar aí tudo, pra que existe isso? Muito simples, gente. Quem tinha iPhone 4 no passado, igual a Lorena, minha colega que eu falei no vídeo passado tinha, certo? Tinha um grande problema que o som do iPhone era baixo. Só que isso era um bug, certo? Que tinha dentro do iOS. Por causa de quê? Porque o alto-falante do iPhone era o mesmo do iPad 2 na época. Certo? Só que aí o que acontece? O iPad 2 conseguia aumentar o som muito alto. O iPhone 4, não sei o porquê, o som dele era extremamente baixo. Aí com esse volume amplifier salvava muita vida dos outros, gente. Vocês conseguiam aumentar o volume do iPhone até o máximo que ele permitia, que é os 300%, certo, gente? Que é o máximo que a gente permite. Vocês põem o fone de vocês aí no máximo, certo? O alto-falante do aparelho de vocês e põe uma música para tocar, certo? Vocês vão ver um som já bem alto. Vocês acreditam que o aparelho de vocês tem capacidade de aumentar esse volume em 3 vezes? Vocês não acreditam, né? Isso aí que o volume amplifier fazia, certo, gente? Só que aí ele era gratuito, ele não tinha ícone, isso é na área de trabalho de primeiro, certo? E vocês só instalavam no aparelho e já liberava, certo? Essa função. Hoje em dia tem ele, só que é pago, certo?
Tem esse ícone na área de trabalho agora, só que vocês têm que pagar, certo, para utilizar ele. Uma coisa que era gratuita virou pago, certo? Por causa de quê? Porque esse gratuito, ele não tem suporte a parede de 64 bits. Esse novo tem, só que aí os caras, como não tem concorrente mais ele gratuito, botaram ele pago aí pra gente, certo? Eu recomendo vocês nem mexer, certo, gente? E aí, gente, é exatamente isso que é Tweak, certo? Tô falando de cada uma aqui, das principais, que eu sempre trago aqui no canal, certo? Vocês podem ver. Mas aí, gente, Tweak é isso. É uma ferramenta em formato Debian, certo? Que Debian provém do Linux, certo? Sistema Linux, lá tudo que vocês vão instalar aí .deb, certo? Então o Cydia é nada mais que uma loja alternativa à nossa App Store, certo? Que é feita pelo processo de jailbreak, que é como se fosse o root lá do Android, certo? Que libera a nós usuários comuns, certo? A administração do sistema, como se a gente fosse um administrador, como se a gente fosse um técnico específico, ali, cabeça-chave da Apple, certo? Que a gente consegue modificar o que a gente quiser no nosso aparelho, e além de trazer também a instalação desses aplicativos, certo? Como se fossem os aplicativos originais da App Store, certo? Que tem essa função aí de estar nos dando certas possibilidades extras no nosso sistema que a gente não tem com o sistema fechado da Apple, certo? A gente nada mais, nada menos do que isso. Certo? Você vem falar, então, Ítalo, Tweak é aplicativo. É aplicativo, gente. Tanto é que alguns desses aplicativos aí, né, que são em Deb, se vocês extraírem a pasta applications dentro dele e renomeá-la para payload, zipar ela e trocar o payload.zip para o nome do aplicativo .ipa, vocês conseguem instalar no aparelho da gente aí pelo sideload no computador, como se fosse um IPA comum. E o aplicativo vai abrir, certo, gente? Só que ele não vai ter a função dele, porque o Debian ali, certo? Em formato Deb, certo? Tem acesso ali com o jailbreak também, que nos dá acesso ao administrador. A gente, além de instalar isso, a gente tem que modificar algumas pastas nos sistemas dos arquivos, certo, gente? E a gente não consegue modificar o sistema dos arquivos sem jailbreak, certo? Então, essas funções extras que eles têm que ter, a gente não tem aí com o aparelho bloqueado sem jailbreak, certo, gente? E outra coisa que eu tenho que falar também, aí vocês falam assim, ah, legal, gostei. E aí, como que faz o jailbreak? Primeiro, gente, cada versão do iOS, a Apple bloqueia cada vez mais o jailbreak, certo? No meu canal, que vocês já viram, que eu sempre falo disso, né? A iOS 15, por exemplo, até o 15.5, os caras tá dominando o jailbreak aí, que não solta pra gente, porque tá cheio de exploit aí, certo? Aí estavam prometendo soltar no iOS 16. Aí, aquilo que eu falei, chegou o iOS 15.5.1, a Apple bloqueou todas aquelas brechas de jailbreak que tinha até o iOS 15.5 até hoje, certo? O iOS 15. Então, o iOS 15.5.1, como eu já falei, vai ser bem difícil o jailbreak para ele, mas vai ter, certo? Todos tiveram até hoje, certo, gente? Desde o iOS 1 lá nos Estados Unidos até o iOS 2 aqui no Brasil, certo? Foi o primeiro aqui no Brasil, mas até o iOS 15 hoje, todos os jailbreaks até então, até todas as versões do iOS passadas tiveram jailbreak, excluindo a 14.8.1, que só tem jailbreak para alguns aplicativos que funcionam com o checkra, certo? E os que suportariam o Uncover não tem jailbreak até hoje, certo? Mas provavelmente o Uncover com o iOS 15 aí vai trazer algum jailbreak que vai suportar esses aparelhos com o iOS 14.8.1 em geral, certo, gente? Não é uma promessa, mas é uma grande, é uma grande certeza, certo? Porque todos os iOS até hoje tiveram, né? Não vai ser um que não vai ter, certo, gente? Então, e aí, né, é esse negócio, né? E aí, com esse jailbreak, a gente consegue instalar essas tweaks. Só que aí tá um porém, gente. O canal aqui é totalmente informativo, certo? Deixa eu ver se ainda tá gravando, beleza. E uma coisa que eu tenho que falar, gente, não jamais façam jailbreak no aparelho iOS de vocês, porque perde a garantia. Então, jamais façam jailbreak, né? Caso o aparelho de vocês seja um novo, por exemplo, vocês ganharam hoje, certo? Aí vocês vão lá e já faz. Não. Primeiro testa o aparelho, certo? Uma semana, um mês, certo, gente? Vê se o aparelho não vai apresentar problema para vocês garantirem o cumprimento da garantia do aparelho de vocês original pela Apple, certo? Que aí vocês têm até 2, 3 anos de garantia com o aparelho, certo? E aí passou um mês, não deu nenhum problema, certo? Que teve muito iPhone aí que o pessoal comprou e pegou fogo na primeira vez que ligou na tomada. Já pegou fogo em iPhone aí em loja aqui em São Paulo, certo? Então, já passou isso na televisão e tudo na época, né? Os famosos iPad Air. O iPad Air 1, quando lançou, pegou fogo numa vitrine aí, numa loja aí,
Pegou fogo na loja, certo? Então vocês têm que checar se não tá cheirando, o cabo não tá cheirando queimado, certo? Se o aparelho não tá superaquecendo, se o aparelho não tem algum problema de driver, não tá funcionando Wi-Fi, se não tá funcionando o alto-falante bonitinho, certo? Então, gente, os primeiros meses que vocês ganham um aparelho Apple ou compra, vocês têm que ter esse tempo de garantia para vocês, certo? Então, vocês não instalam o Cydia de cara, não. Porque vocês vão chegar lá na loja lá com o aparelho com problema, certo? Os caras vão olhar, tem Cydia, você perdeu a garantia automaticamente, certo, gente? Então, tem alguns métodos de, assim, né, burlar a garantia, ou seja, desinstala o Cydia do aparelho, certo? Vai na iTunes, atualiza o novo iOS, certo? Remove toda a memória do aparelho, certo? Com Restore Root FS, negócio os caras falaram, ah, Rita, mas da Restore Root não apaga as pastas ocultas do jailbreak, não apaga. Mas quando vocês vão lá no iTunes, libera o aparelho com o Restore Root, certo? O que acontece? Se vocês atualizam o iOS pelo iTunes, apaga tudo, certo, gente? Então, sendo que apagou tudo, e se os caras da assistência falar com vocês, vocês já fizeram jailbreak alguma vez? Vocês falam assim, nem sei o que é isso. Fala bem assim, entendeu? Aí eles vão ser obrigados, porque eles não vão ter como comprovar que você teve, certo? O iTunes apaga todos os vestígios de jailbreak do nosso aparelho, certo? Quando a gente atualiza alguma coisa por ele. E se vocês negarem também na assistência que vocês nunca fizeram, certo? Como que eles vão provar que vocês fizeram, certo? E vocês têm a garantia de vocês, o aparelho de vocês fica como fidedigno, certo? Que nunca teve algum tipo de, né, de trapaceada aí, certo? E aí vocês conseguem aí de boa, certo, gente? Está aí, né, diagnosticando o aparelho de vocês como original, certo? Na assistência e está aí fazendo a garantia de vocês até 3 anos, certo, gente? Só que aí o aparelho já é muito antigo, já não tem acesso mais à garantia gratuita da Apple, aí fica a critério de vocês fazer ou não, certo, gente? É isso aí que eu gostaria de falar pra vocês, certo, gente? Então, acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, gente. Não tem muito o que falar o que é Tweak, né? É aplicativo de terceiro, simples assim. Aí vocês falam assim comigo, né? Então, Ítalo, o WhatsApp, o Atuze, né? Igual você tava falando aí, que hoje em dia tem IPA dele, ele é uma Tweak? Sim, gente, é. Porque acho que ele libera uma função extra, certo? Que é instalar já o Atuze, né? Aquele IPA, ele instala já. É nada mais, nada menos que essa Tweak aqui, certo? Esse aplicativo que é uma Tweak, certo? Englobada dentro de um WhatsApp original e que nos tem lá o perfil, lá os ajustes do Atuze, certo? Libera uma pancada de função, além do WhatsApp funcionar no iPad sem jailbreak, certo, gente? Então, ele é também uma Tweak, apesar dele ser em IPA, certo, gente? Isso aí não tem importância, certo? Uma Tweak é uma coisa aí que a gente instala, certo? Que a Apple não permite de uma brecha ou de outra, que nos dá esses privilégios a mais aí, certo? Aí vocês falam, então, Ítalo, a gente pode chamar um aplicativo dentro da App Store de Tweak, que ele é um aplicativo? Pode. Só que aí eu não recomendo, que senão vocês vão fazer uma confusão danada, porque aí eu, né... É aí de praxe, gente. O que a gente usa aqui no mundo jailbreak? A gente fala que aplicativo da App Store é app, certo? A abreviação de aplicativo em inglês, certo? App de application, certo? E aí, né? A gente aqui de jailbreak a gente chama como tweak mesmo, certo? Ou então o conto é modificado, né? Ou é alguma coisa assim modificada, um jogo modificado, alguma coisa modificada, a gente chama também de tweak, certo? Por causa disso, né, gente? Então, gente, tá esse vídeo aí pra vocês, certo? Que se vocês não tiveram alguma coisa assim, não entenderam ainda, quiser que eu explique mais, eu explico, certo? Mas fala aí nos comentários, certo, gente? E fica esse vídeo aí pra vocês aí, pra todos aí. Caso vocês queiram entrar nesse mundo, certo? Vocês entrem. Só que aí é o seguinte, por que a Apple atualiza o iOS dela todo mês, né? Cada dia... E lança sempre uma versão do iOS nova na praça. Como eu falei, o iOS 15.5.1 só foi lançada por causa de que para fechar as brechas de jailbreak da 15.5. Assim como a 15.6 está em beta e agora vai fechar muita brecha do 15.5.1 atual. Então, cada iOS novo que ela lança, a empresa lança, certo? Após a atualização principal, qual que é a principal, gente? É sempre o ponto zero. É o iOS 15.0, o iOS 16.0, que já está em beta, certo? O iOS 14.0, certo? Essa é a principal, que a Apple lança todo ano para estar melhorando os seus produtos, para estar aí trazendo aparelhos mais novos, mais potentes para a gente ir na praça com novas funções, certo, gente? Só que a partir do ponto zero, aí vocês já vê, iOS 15.01, 15.02, 15.1, certo? Esses que varia depois do 15.0, já é tudo versão extra para barrar jailbreak, certo, gente? Então...
Caso vocês queiram entrar nesse mundo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte: bloquear a atualização de software, certo? Na descrição do vídeo aí embaixo eu vou deixar o link do site Beta Profiles, certo? Vocês vão acessar pelo Safari Cassisqueira, né? A primeira coisa, vocês têm que bloquear a atualização de software automático do iOS de vocês. Por causa de quê? Cada versão nova que sair, vai atualizando, vocês nunca vão ter a chance de desbloquear o aparelho, certo? Então, caso vocês queiram ter o jailbreak, vocês têm que bloquear a atualização do aparelho. Instala o certificado, certo? Vocês descem a página toda, lá embaixo vai estar lá, Block OTA Update, certo? Aí vai estar lá um botão azul escrito Install, certo? Vocês clicam naquele botão, aí vai aparecer que vai baixar um perfil nos ajustes de vocês. Vocês vão nos ajustes do aparelho de vocês, vocês vão lá em geral, certo? Vai estar gerenciar VPN e dispositivo, certo? Ou perfis, né? Vocês clicam lá e vocês vão ter um íconezinho, certo, gente? Vou até botar aqui para vocês verem que eu estou no meu aparelho, vou em ajustes, certo? Aí vocês vão aqui na aba geral, certo? Vai ter aqui, ó, gerenciamento de VPN e dispositivo, certo? E aqui dentro vai ter esse monte de, no meu que vai ter um monte, né, gente? No caso de vocês vai ter um só, certo? Que vai ser aqui, ó, e ó, tvOS 15 Beta Software Profile, é justamente esse, certo? Vocês vão clicar nele e aqui onde está a opção de remover vai ter a opção de confiar, certo, gente? Feito isso, o que acontece? O aparelho de vocês vai pedir para reiniciar, certo? Que é a famosa função do reboot que a gente tem escondido no nosso aparelho, que é uma das funções do Power Select que eu falei. Isso comprovando ainda mais que o nosso aparelho tem essa opção de dar reboot, certo? Só a Apple não quer liberar para a gente porque eu não sei, certo? Aí vai aparecer na tela se vocês querem reiniciar o aparelho, vocês falam que sim, certo? Enquanto vocês reiniciarem o aparelho já estiver na tela normal aqui, vocês podem ir em ajustes, certo? Geral, certo? E atualização de software e vai falar que o seu aparelho já está na última versão atualizada do sistema e vai aparecer qual versão que vocês estão. No meu Q1502 está falando que meu iPad já está executando a atualização de software mais recente permitido pelo meu administrador, ou seja, pela Apple, né? Mas é mentira, porque o mais atual que tem na praça é o 15.5.1. Então, isso daí, gente, o que acontece é porque o certificadinho lá bloqueou a atualização de software, certo, gente? Aí as atualizações automáticas também eu recomendo que vocês venham aqui, certo? Ainda desmarquem essa opção aqui, certo, gente? E aí, gente, é isso, certo? Nada mais, nada menos do que isso. Aí vocês bloqueiam a atualização, fica na versão mais baixa que vocês puderem do iOS esperando um jailbreak, certo, gente? Aí é bom até eu entrar nessa tecla, certo? Por causa de quê? Outra coisa que eu recomendo também, quem já tá com o iOS 15.5.1, quem sofreu, né, essa gafe aí de atualizar, caíram na armadilha da Apple. A Apple quer justamente que vocês atualizem, certo? Como um colega me falou ontem que se arrependeu que já foi para a beta do iOS 16 e queria testar no aparelho dele, mas não sabia desse mundo de jailbreak e viu meu canal, caiu de paraquedas no meu canal, certo? E perguntou como que volta para uma versão agora do iOS 15.5. Já era, certo? Fez upgrade para uma versão beta do iOS 16, certo? Vocês só conseguem descer o aparelho de vocês no momento, sem jailbreak, para a última versão que o iTunes está assinando, porque a gente tem que fazer downgrade agora pelo iTunes, certo? No caso de downgrade é pelo iTunes. Vocês conectam o cabo USB no aparelho de vocês, vocês baixam a versão mais recente assinada pelo iTunes, no caso 15.5.1, vocês vão instalar o arquivo .ipsw, certo? Que ipsw é a extensão do sistema iOS, certo? Da gente. Aí vocês vão baixar lá, acho que é 15.3 GB que ocupa hoje, certo? E aí vocês vão conseguir fazer lá aí na opção lá do iTunes lá de atualizar, certo? Vocês têm a opção lá, vocês apertando o Shift e apertando aquele botão de atualizar, vocês vão poder escolher o IPSW onde ele foi baixado no aparelho de vocês, do 15.5.1, e aí o iTunes vai conseguir baixar a versão do aparelho de vocês. Por causa de quê, gente? Porque o 16 está aí como beta, certo, gente? Não é uma versão ainda, assim, final da Apple, certo? Como não é uma versão final, é uma coisa que a gente pode subir e descer quanto a gente quer. Mas na hora de descer, a gente não consegue mais voltar para o 15.5. A gente vai ter que voltar para o 15.5.1, porque o 15.5 já revogou nos dados da Apple, certo? E a gente não consegue instalar iOS revogado pela Apple, certo? No caso mais atual assinado é o 15.5.1, certo, gente? Aí a dica que eu deixo para quem já foi para o iOS 16.0, certo? Beta, fica lá. Por causa de quê? Como vocês podem ver, o caso do jailbreak do iOS 15 já está demorando, que já estamos aí chegando a 10 meses de espera, certo, gente? O que acontece? E a maioria
da conversa que vocês vêem na internet, a maioria das ferramentas até então apresentadas para a gente de iOS 15 é do iOS 15.0 ao 15.1.1. Do 15.2 para cima já tem, entendeu? Até o 15.5 que o Linus estava trabalhando, que a Apple bloqueou ele, certo? Não quer dizer que só porque a Apple bloqueou que ele não vai parar de trabalhar naquela versão, certo? Até aquela versão já está garantido para a gente um trabalho dos caras, certo? Mas quer dizer, quanto mais recente a versão do iOS é, quanto mais baixa, mais chances de jailbreak a gente tem. Então, quem já foi pro iOS 16 para descer para 15.5.1, que a Apple lacrou a porta de muita ferramenta, já às vezes é preferível ficar lá porque vai ter um jailbreak no futuro, no ano que vem, provavelmente no final do ano, certo? Vai ter um jailbreak lá pro iOS 16, que vai ter instalação perfeita do Cydia, certo? E quem for lá atualizar lá para o iOS 16, lá no iOS 16.3, iOS 16.4, não vai ter essa certeza de ter o Cydia, aí vai ter a certeza de ter o Rootless, né? Que é o Fios ali instalando as coisas manualmente, só que sem a ajuda do Cydia fica uma bagaça, certo, gente? Então, aí eu já recomendo que já fica no iOS 16 direto, certo? Porque para voltar para 15.5.1 vai sair o jailbreak praticamente do 15.5.1 lá junto com o 16, certo? Não é que eu esteja falando que não vai sair o do 15.5.1 junto com o jailbreak do iOS 15 agora em setembro, não. Pode ser que saia junto, certo, gente? Mas a probabilidade é de sair mais junto lá com o iOS 16 depois, certo? Igual o jailbreak do 14.8.1 aí para os aparelhos que não estão suportados com Anchor até hoje. Só vai sair provavelmente quando sair o jailbreak mais recente agora, mais atual do iOS 15. Então a última versão do iOS 14 vai sair provavelmente com o iOS 15 agora, certo? Então, quem ficar nas últimas versões do iOS 15 só vai pegar lá com o iOS 16. Então, para não ter Cydia, é preferível ir para o iOS 16 de uma vez e ficar lá esperando, certo, gente? Então é isso, gente. Então vou parar esse vídeo por aqui, um vídeo completaço. E eu tenho certeza que o YouTube não vai monetizar esse vídeo, certo? Vai ficar com o cifrão amarelo, por causa de que eu já estava olhando aqui no canal aqui, que toda vez que eu falo de tweak, de modificação do sistema iOS, fica com o cifrão amarelo, seja desmonetizado, certo, gente? Porque mexe com o negócio de hack, certo? E a Apple tem diretriz dela com o YouTube, assim como a Nintendo tem também, que eu mostrei o vídeo lá do Donkey Kong lá, que desmonetizou também. Então, enfim, mas não tem problema, certo, gente? Tá aí no canal aí para vocês assistirem, certo? Enfim, né? Então é isso, gente. Espero que gostem. Até a próxima, se Deus quiser. Quem gostou aí, deixa o like no vídeo. Quem não gostou, pode dar o dislike. Não, pra mim já não tem mais problema. Quem quiser retear nos comentários, reteia, certo? Só não posta palavrão, senão o comentário não vai aparecer, certo? Quem quiser dar um joinha aí nos comentários, comenta, certo? Pra me trazer mais vídeos, certo, gente? Sobre novidades, certo? E qualquer coisa que vocês precisar, comenta aí também, certo? Só que eu tem que ser coisa que dá pra mim fazer, igual esse vídeo que hoje deu pra mim fazer, certo? Nem precisei de ir atrás de nada na internet não, gente. Só fui atrás do ícone dos aplicativos, certo? Pra vocês verem aí os ícones aí, certo? Das aplicações enquanto eu ia falando, também pra me direcionar aqui também no assunto, certo? E aí pra vocês familiarizarem mais um pouco sobre os ícones, só isso. Porque o resto eu já tenho tudo de cabeça pra falar, certo, gente? Tô lendo papel, tô lendo nada, certo? Estou aqui no meu quarto, certo? Com o iPad no meu colo e simplesmente isso, mais nada, certo, gente? Informação já tenho demais porque eu pesquiso demais também sobre isso, né? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima aí, se Deus quiser. Qualquer coisa, deixa comentário na descrição, certo, gente? Até lá.